boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui na live do Finas e Poderosas, um pouco diferente, recebendo o nosso convidado especial da Logos Global Education, o Paulo Santiago, que é especialista em bolsas de estudo, tanto para a Europa quanto para o Reino Unido. E hoje a gente vai falar de bolsa especial para mulheres. Mas antes, vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre o trabalho dele, o que é a empresa. A Logos é uma consultoria educacional especializada em internacionalização acadêmica, com foco, né, em pós-graduação na Europa e no Reino Unido. E a empresa orienta profissionais em todas as etapas do processo. Então, desde a escolha estratégica do curso e país, posicionamento da candidatura, preparação de documentação, currículo, carta de motivação e aplicação, orientação sobre a bolsa de estudo, né, saber qual a bolsa mais interessante, quais estão abertas no momento, o planejamento de visto e adaptação internacional, que a gente sabe que também não é fácil, e o Paulo já mora muito tempo fora, então ele sabe aí todo o caminho para compartilhar com vocês. E a proposta vai além da aprovação na bolsa em si, né? É construir realmente um projeto acadêmico com objetivos de longo prazo, né? Para quem tem esse sonho de morar no exterior ou até quem sabe quer mudar definitivamente e construir a vida, né, em outro país. E sobre as bolsas do British Council, que a gente vai conversar hoje, é uma organização do Reino Unido, né, com oportunidades educacionais. Ela atua em mais de 100 países e promove bolsas de estudo internacionais, programas de liderança feminina, né, que a gente adora, parcerias acadêmicas, exames de proficiência de inglês, fortalecimento de redes globais de educação e tem diversas bolsas voltadas para as mulheres, especialmente, né, em liderança e desenvolvimento sustentável, que contam aí com o apoio do British Council, e o Paulo vai explicar tudo para a gente, tirar todas as dúvidas também. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vai deixando aí no chat, mandando também pelo Instagram, né, que a gente está transmitindo lá no Pós na Europa. Então, fiquem à vontade aí para tirar todas as dúvidas sobre os processos com o Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo aqui no Finas e Poderosas também, né? Falando aí hoje especialmente de bolsas para mulheres, é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui no canal. Eu queria saber se, antes da gente entrar nas perguntas, se queres complementar algo sobre a tua experiência, quanto tempo tu já mora fora, aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde às mulheres do nosso Brasil. Hoje a gente vai falar para vocês, as mulheres, as poderosas. A gente vai mencionar muita coisa sobre bolsa de estudos para mulheres aqui. Então, você que está no Instagram, o Pós-Graduação na Europa, talvez você não esteja vendo a Caroline, que aqui me acompanha. Você pode entrar no canal do YouTube também, pelo Instagram. Você só clica lá, tem uma bolinha lá, YouTube, você clica e vai lá para o YouTube também. Tem uma galera aqui, ó, tá entrando um pessoal aqui Tô só falando com o pessoal aqui do Instagram, o pessoal, a doutora Júlia entrou, o Eus entrou também, o Deus é Fiel também entrou, então tem muita gente que está entrando aqui, então é legal o pessoal aí no Instagram, acompanha a gente pelo YouTube também, que a gente tem aqui a presença ilustre da Caroline, das mulheres poderosas, né? Parece até Slogan. slogan. E falando um pouco, você perguntou, né? Falando um pouco da minha pessoa, eu já, que em alguns minutos, eu moro fora do Brasil há quase 19 anos, né? Pouquinho, né? Então a gente já teve bastante experiência, tanto na questão da adaptação cultural, que é uma coisa que muitos brasileiros não levam isso a sério, não dão a atenção devida à questão da adaptação cultural, e também, claro, no que a gente se propõe a fazer, que é a consultoria e mentorias para a educação na Europa, para fazer uma graduação e pós-graduação aqui no Velho Continente. Eu já estou nesse mercado desde 2012, por ali, que a gente começou a fazer um trabalho junto com universidades brasileiras que queriam fazer parcerias na Europa, e a gente continuou. Trabalhei para universidades também
na República da Irlanda, fiz parcerias com várias universidades no Reino Unido, então a gente tem uma expertise bem intensa nesse processo de admissão para universidades europeias. É claro que muitas coisas também se aplicam para outros países, como por exemplo os Estados Unidos e Austrália, que tem processos semelhantes também. Mas a gente vai falar bastante aqui, vou deixar a Carolina aí à vontade para Bom, conduzir essa conversa aí com a gente. muito legal. E o Paulo, gente, realmente, ele tem muita informação, então já quero deixar aqui desde já para vocês, né, a dica para quem precisa estruturar a carreira ou escolher um curso, segue lá o @pós na Europa no Instagram e também o canal do YouTube, pode preencher os formulários, entrar em contato com ele, que ele, né, responde ali e agenda, se for o caso, uma consultoria bem completa para vocês. Mas, para a gente começar, Paulo, e que aqui no Finas e Poderosas a gente fala muito sobre isso, né? Afinal, é o que move o canal, que a gente sabe da importância da equidade, né? De a gente desenvolver lideranças femininas, e graças a Deus hoje o mundo está se abrindo para isso. Então, qual a importância de ter, né, bolsas exclusivas para mulheres? Porque eu sei que tem aquele pessoal que pensa, não, mas por que só segmentado para mulher, né? Então eu queria que tu começasse explicando aí o porquê desse tipo de bolsa. Justamente como você falou, né? Tem essa questão igualitária e a Europa ela é muito forte nessa questão. Tem uma igualdade de gêneros, uma igualdade de raças, enfim. E essa bolsa ela é para incentivar mulheres ainda mais a ingressarem no setor da tecnologia, de engenharias, matemáticas, e ciências, que são setores amplamente dominados por homens, e tendo essa iniciativa vai ajudar a impulsionar ainda mais esse conhecimento para mulheres. E isso vai influenciar lá na frente salários, você vai ter uma igualdade melhor de salários, uma equiparidade também em termos de cargos estratégicos. Enfim, tem uma série de motivos aí para ajudar as mulheres a se desenvolverem ainda mais dentro dessa área, que é bastante. Existe uma defasagem muito grande em termos de proporção homens e mulheres para a área de tecnologia. Uhum. E, bom, hoje a gente vai falar aqui em especial sobre as bolsas em parceria com o British Council, mas falando de bolsas internacionais, né, quais hoje estão disponíveis? Olha, existem centenas de bolsas de estudos disponíveis, né? Algumas delas a gente fala bastante no nosso canal do Pós-Graduação na Europa. Existem as mais conhecidas, talvez, né? Tem bolsas do Erasmus Mundus, bolsas do DAD da Alemanha, existem bolsas na Suécia, que são programas que eu gosto bastante de trabalhar, e eu tenho divulgado bastante educação sueca dentro do meu canal. E existem bolsas específicas para mulheres, né? Inclusive no domingo eu vou soltar, vai sair um vídeo em que eu explico de algumas bolsas até não tão conhecidas, né? Como, por exemplo, tem uma bolsa da Unesco, da L'Oréal, para mulheres também. Olha que Tem legal! o Pioneering in STEM da Suécia, que é uma bolsa também para mulheres pioneiras dentro da Suécia. E a gente vai falar hoje do British Council, de bolsas para mulheres. Enfim, mas existem várias iniciativas. Na Áustria também tem algumas iniciativas. Então, existem centenas aí de possibilidades que existem para você conseguir uma bolsa de estudos na Europa hoje, né? E é legal porque acho que, né, grande parte das pessoas até terem informação, né, que aqui o nosso papel é também compartilhar informação de qualidade, pensa, né, que é muito caro, é inacessível, então a bolsa ela traz essa oportunidade. Né? Exatamente. E a gente está aqui para divulgar isso, para apresentar para vocês que há oportunidades, né? O grande propósito que eu levo isso como propósito de vida, é trazer essa informação para que as pessoas basicamente não
tome decisões informadas que eu não tive lá no passado. Então, eu não tive muita informação no passado, e inclusive já tem várias histórias aí de até desinformação. Então, a nossa vontade aqui é divulgar isso para dar essa informação mais embasada para aqueles que queiram realmente estudar legalmente fora do Brasil, e existem muitas possibilidades. Uhum. E o British Council oferece essas bolsas, né, diretamente, ou ele atua como um parceiro estratégico? Assim, qual que é o papel institucional deles? O British Council ele vai atuar como parceiro estratégico, né? Porque o British Council ele vai depender das universidades também. Então é uma via de mão dupla. O British Council é uma instituição do governo britânico para justamente fomentar a educação e a cultura britânica fora do Reino Unido. Ele não atua dentro do Reino Unido. Então ele tem uma função muito externa. As universidades entram nessa parceria, oferecendo vagas para candidatas, e o British Council, junto com as suas ligações com o governo, tem a parte financeira para possibilitar essas bolsas de estudos para as candidatas. Então, é uma via de mão dupla. Parceria British Council e universidade. Porque fazendo isso... E o Reino Unido é muito bom nisso, viu? É muito bom mesmo. Ele consegue colocar dentro das pessoas a sementinha, né? Vamos estudar no Reino Unido, lá é bom e tal. E mesmo aqueles que, se porventura você não consegue uma bolsa de estudos, outras pessoas acabam sendo atraídas pela educação britânica, mesmo que tenham que pagar, porque essa divulgação ela é muito efetiva, ela é muito eficaz aí por parte do British Council. Uhum. E essa bolsa ela é parcial ou pode ser total nesse caso? Ela é uma bolsa total, tá? É uma das poucas bolsas de estudos que engloba o curso completo, o valor do programa. Ela também vai englobar ajuda de custo, e ela também engloba uma terceira vertente, que são os custos com o visto, que é uma peculiaridade desse programa. Excelente, né? Desse programa, exatamente. Então, e quais são... Desculpa te cortar. Pode falar, continua, vai lá. E quais são os critérios de seleção, né? Tem que ter perfil acadêmico, tem que ter algum trabalho em impacto social desenvolvido, ou eu quero ser uma líder feminina na área X, tem um projeto, o que eles olham para a pessoa conseguir a bolsa? Legal. E aí você tocou num ponto que muita gente no Brasil desconhece. O processo seletivo, por si, ele é um processo que ele envolve diversas vertentes. A primeira delas vai ter a questão acadêmica, tá? Isso é inevitável. Existe o perfil da pessoa profissional, que também é inevitável, vai ser um compilado. E, claro, publicações, o que a pessoa já contribuiu também para a área de ciências e tecnologias. Então, você trabalhar você trabalhar nesse tripé vai aumentar as suas chances de obter esse benefício. Então, não é uma coisa isolada. Tá, só para entender, essa bolsa tu falasse, né, que é a área ali matemática, engenharia, ciência, então realmente aí são para as mulheres que já atuam nessa área, assim, se eu, por exemplo, estudo em outra e quero migrar, aí eu já, assim, digamos, em termos de concorrência, já vou sair atrás, já não tem como. A menos que haja um programa, eu não vou entrar muito no tópico, mas no Reino Unido existem programas conversíveis. Se houver um programa conversível contemplado pela Bolsa de Estudos, aí dá para pensar. O que é um programa conversível? É alguém como eu, formado em letras, e queira fazer um mestrado em tecnologia da informação. Se houver um programa desse contemplado lá pelo edital da Bolsa de Estudos, aí faz sentido a pessoa ingressar. A pessoa pode fazer. Mas, geralmente, os programas... Já são profissionais da área. Pelo que eu vi, os programas não são conversíveis. Ou seja,
Eu vou usar até uma palavra bonita aqui. Os programas são cognatos. O que é isso, Paulo? O programa cognato é um programa em que você só entra se você tem uma educação prévia naquela área. E aí dá acesso a esses tipos de programas de pós-graduação. Pergunto, porque esse é um ponto importante, né? E as mulheres que estão no meio da carreira, por exemplo, já estou lá 35, 40 anos, já X anos de experiência, eu posso aplicar? Ou tem também isso de, é para recém-formado, é para quem está começando, acabou de sair da faculdade? Então, exatamente. Essa para qualquer mulher, né? Não há nenhuma especificidade em termos da formação, o tempo de formação. Diferentemente de uma outra bolsa no Reino Unido que se chama Chevening, a Esse eu Women in conheço, STEM, ela já é mais flexível nesse ponto. Legal. E o inglês, né, para fazer um mestrado, aí quando a gente está falando de Inglaterra, que a gente sabe, né, que é um país ali onde as pessoas têm a língua nativa, mas também recebe gente do mundo todo. Precisa ser avançado, precisa ter uma nota determinada nos exames de proficiência, qual é esse critério também? Não, legal. O inglês, gente, aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? Para você fazer um mestrado fora do Brasil, você vai ter que falar inglês, gente, não tem jeito, não adianta você tentar forçar. E com o básico não Não vai dá rolar, né? para você fazer com básico, não dá. O Uhum. que dá para você fazer é com inglês intermediário. Mas aí o que é inglês intermediário? Melhor maneira para você fazer uma verificação do que é inglês intermediário, aí eu sugiro existe um site da BBC, se chama BBC Learning. E aí você entra lá e faz um teste de nivelamento para você entender onde você está. Para que você ingresse com tranquilidade em um programa de pós-graduação com bolsa de estudos, geralmente vai ser exigido de você um inglês B2, que é um intermediário Quase alto. avançado, né? É aquele quase avançado, exatamente. Que mais ou menos ali é um IELTS 6.5, 7.0. Com isso, você já consegue assegurar vagas em excelentes universidades já, lá no Reino Unido. E até o próprio Reino Unido também mudou recentemente ali o critério do inglês, até para a própria imigração, né? Eles estão exigindo agora, acho que aumentou um pouco o Isso. critério ali também, né? Isso, o Reino Unido sim mudou isso, mas é importante a gente pensar que isso não afeta o processo para as universidades. O processo ele não foi afetado. Tá. A universidade ainda tem soberania sobre o nível de inglês que é Ela aceita. exigido. Exato. E outro detalhe, depois da pessoa terminando o programa de mestrado no Reino Unido, um programa de pós-graduação, quando ela for conseguir o visto de residência e precisar apresentar o exame de inglês, o programa universitário ele já serve como prova de inglês. E aí não existe mais nenhum tipo de exame que você precisa fazer, né? Eu falo isso que isso foi o meu caso, né? Para quem não sabe, eu sou cidadão britânico e para você obter a cidadania britânica também precisa passar pelo exame de inglês. Eu não precisei fazer o exame de inglês porque o meu mestrado me isentou de qualquer tipo de exame de inglês. Então, Olha, vale também para quem vai sensacional. pegar o visto de residente. Então, já fica aí uma dica aí para o povo. Faz só uma vez o exame. Excelente. E quais erros, né, mais comuns hoje tu vê nas candidaturas, né, de quem busca uma bolsa, assim, ter o currículo adaptado, saber fazer uma carta de motivação adequada, enfim, que acho que vai desde quem não sabe por onde começar, não tem a mínima noção, até, né, pessoal que já é mais do meio acadêmico. Eu diria que o maior erro que eu vejo não é nem esses pontos que você tocou, viu, Caroline? O maior erro que eu vejo hoje é a falta de preparação.
é não se antecipar para obter uma bolsa de estudos. E eu falo isso com muita até dor no coração, porque muita gente chega para mim, Paulo, eu quero conseguir a bolsa, mas eu quero começar agora, daqui a 2 meses. Olha, gente, Quero em junho quero viajar, em fazer tudo junho em cima da viajar, hora. puxa vida. Então, assim, é mais difícil. Vou ser muito honesto com você. Eu tenho uma cliente aqui a gente está fazendo o processo. Ela conseguiu já uma bolsa, ela conseguiu uma bolsa na Áustria. Olha. Está fazendo o processo de inscrição da bolsa agora da Suécia, mas a gente está trabalhando há 2 anos. A gente está junto desde 2024. Ela contratou a minha mentoria, se eu não me engano, foi outubro de 2024. A gente está trabalhando desde então. Ela fez vários exames de inglês. Então, assim, não foi uma coisa que. Eu consegui a bolsa agora, que ela conseguiu. Ela conseguiu uma bolsa com ajuda de custo lá na Áustria. Mas foi uma coisa planejada. Foi uma uma coisa... construção, né? Não é assim. Até porque eu acho que gera muita frustração, né? De repente, eu vou ali fazer o exame de proficiência, não passo, eu tiro uma nota baixa. E isso vai já impactar a minha candidatura, né? Exatamente. Então, a antecipação ela é muito importante. E aí eu já liga aqui o alerta para as pessoas que querem bolsas de estudos para o ano que vem, para começar em setembro de 2027. Nossa. Você tem que começar a se preparar hoje, você tem que começar a se preparar agora. Não posso. Acredite, se você não começar a se preparar agora, as suas chances elas se diminuem drasticamente, mas muito drasticamente. E eu falo isso como produto da minha experiência, trabalhando com diversos candidatos de diversos perfis, com diversos níveis acadêmicos, profissionais, e o que a gente verifica é a falta de preparação é a grande dificuldade. Até porque a concorrência é global, né? Já que o inglês é uma língua universal, digamos, e qualquer pessoa pode, né, aprender a se candidatar. Então, exatamente. Tem que pensar que tu não está concorrendo só com brasileiros, né? Tem pessoas de outros países querendo a bolsa também. Exatamente. Então não é só brasileiro. E engraçado, se você for pegar estatisticamente, os brasileiros são a minoria, né? Uhum. Enfim, aí tem uma estatística bem interessante lá no site do Reino Unido, lá chamado RESA. Mas enfim, o brasileiro que faz curso superior na Europa é muito baixo. Você tem uma incidência muito grande nos Estados Unidos. Estatísticas, basicamente 10 vezes mais brasileiros vão para os Estados Unidos para estudarem graduação, pós-graduação do que na Europa. Nossa. E aí é uma grande oportunidade, porque a Europa, as exigências são menores, enfim, tem uma série de fatores que faz a Europa mais atrativa para brasileiros que os Estados Unidos. Então, a gente apresenta a Europa uma alternativa aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são excelentes assim, para a educação. A Europa entrega muito também, viu? Entrega bastante. Vamos deixar claro aqui que eu sou suspeita, né? Que eu vou defender aqui para as mulheres irem para o Reino Unido, né, gente? Vocês sabem que eu sou fã e para mim é o destino favorito. Mas até corrigindo uma informação, Paulo, o exame de inglês ali a pessoa não passa, né? Ela tem uma nota e é a nota que vai definir se vai ser aprovada no processo ou não, né? Exatamente. A nota dela define se ela é aprovada no processo ou não. E como estruturar, né, uma carta de motivação forte, que a gente sabe também que a carta, sim, pode ser ali um critério de desempate, né, contar ali uma boa história, o porquê que tu deseja essa bolsa, o porquê, óbvio, se a pessoa, né, realmente precisa ali do recurso para estudar. Então, como assim construir uma carta que chegue lá e, olha, essa pessoa realmente quer essa bolsa de estudo? A carta de motivação, por mais que hoje haja chat GPT, inteligência artificial, as pessoas têm muita dificuldade. E aí entra um ponto crucial, que é a cultura acadêmica. Cultura acadêmica é diferente. Então,
A maneira que você se expressa em português na cultura acadêmica brasileira é muito diferente da como você se expressa na Europa, de maneira geral. Uhum. E é aí que a gente consegue ajudar bastante. Uma carta de motivação, ela precisa ter alguns elementos essenciais. Primeiro, se a gente for pensar em tipos de linguagem, eu vou usar até puxar um pouco sardinha para o meu lado. Gente, eu sou formado em letras, eu adoro isso. É a parte do curso de letras que eu adoro. Existe uma diferença em tipo de linguagem de descrição e argumentação. Ok? Descrição, você vai contar a sua história, o que você fez, o que você deixou de fazer. Isso é uma descrição. E existe a argumentação, que você tem que mostrar para alguém o quão bom você é para conseguir algo, que é a premissa para conseguir um trabalho, enfim. A carta de motivação, ela é uma argumentação e não uma descrição. Eu acho que a galera que precisa entender muito essa diferença. Quando E você... em inglês, acho que é mais desafiador ainda, né? Exato. Assim, hoje, a questão do inglês ficou muito mais facilitada por causa da inteligência artificial. Ninguém mais erra gramática. Beleza. Mas Sim. há ainda uma dificuldade com o quê? Com a semântica. Gramática é uma coisa, semântica é outra. O sentido do que você quer falar. E é aqui que as pessoas A galera cai. Caem, exato. Porque às vezes a pessoa, e o brasileiro, isso é muito cultural do latino-americano de maneira geral. A gente leva muito para o lado emocional. Verdade. Muito para o lado emocional. É cultural, e tá tudo bem. A gente vai tentar vencer na emoção. Só que se você for pegar uma universidade europeia, ela não quer saber quão emocionado ou quão, às vezes a gente coloca aqueles clichês, não, porque eu preciso, porque eu sou de uma família pobre e tal. Isso é muito legal, mas você não vai convencer um corpo acadêmico devido à sua situação social somente. Socioeconômica. Porque, Exato. digamos, se eu estou concorrendo com uma pessoa lá da Índia, que também não tem condições, né? E aí essa pessoa estruturou a carta de outra forma e eu estou querendo pegar pelo ponto da necessidade, ela vai sair na minha frente. Exatamente. O que é a argumentação? A argumentação é o famoso você matar a cobra e mostrar o pau. Esse ditado aí. O que é matar a cobra e mostrar o pau? Você vai falar do que você faz, você vai falar de resultados, você vai mostrar o que você aprendeu com aquela experiência e como que isso se relaciona com o programa. Isso que a galera não consegue fazer. As pessoas não se relacionam com o programa que elas estão postulando. Que ela quer aquele curso X, né? Criar uma narrativa que faça sentido. Exatamente. E o grande dificuldade que eu vejo nas cartas, as pessoas não conseguem nem ler o conteúdo programático do curso. Elas não conseguem nem ler o conteúdo programático do curso e não conseguem estruturar isso. Então, essa que é a grande dificuldade de uma carta de motivação. Se você quer fazer uma carta de motivação, você tem que mostrar que você... Uma boa carta de motivação, você tem que falar que você é bom. Você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu sou bom nisso, eu sei fazer isso. E você tem que mostrar o porquê que a universidade vai ter uma contribuição com a tua presença lá. E é isso que as pessoas... E aí imagina, né? Se a pessoa não lê nem o conteúdo do curso, como ela vai querer fazer um mestrado em inglês em outro país? Que ela vai ter que estudar um monte. Exato. Outro ponto da carta de motivação é as pessoas têm dificuldade também de estabelecer objetivos, explicar por que você está fazendo aquele curso. Simples. E achar que é só eu receber. É uma via de mão dupla. E aí ali deve ficar muito na cara de quem só está indo pelo dinheiro ou pela bolsa ou para morar fora. Exato. Eu corrijo muita carta. O que eu mais sei fazer no meu trabalho, gente, é carta de motivação.
é o que eu mais sei fazer. Eu tenho muita confiança, muita segurança nesse tópico. Muita segurança. Inclusive, se a pessoa tem dificuldade num tópico específico, também pode te procurar, né? Ah, eu quero ajuda só para minha carta. Exato, Consegue ajuda exatamente. também. É a parte que eu mais sei fazer. Eu acho que se tem uma coisa que eu mais sei fazer na vida é corrigir carta de motivação. Porque eu já corrigi milhares, assim, literalmente milhares. Então foi uma evolução, né? Não foi uma coisa assim que eu aprendi ontem. Foi uma evolução assim de anos. Aí vai corrigindo, você vai melhorando. E não só de brasileiro, viu? Uhum. Não só de brasileiro. Já corrigi carta de indiano, de nigeriano, de inglês. Angolano. Já corrigi cartas de várias nacionalidades. Então a gente consegue. E aí a gente foi evoluindo nessa parte. Então, carta de motivação ela é muito importante. Digamos que tu já sabe o que funciona ali, né? Exatamente. É como Jesus disse, né? Pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras será condenado. O que você escreve ali vai te justificar para você conseguir uma bolsa de estudos, enfim. E a gente tem assim muito legal dos meus clientes. A gente consegue bastante com carta de motivação, com argumentação. Já revertemos caso de pessoas com curso negado, já com visto com bolsa de estudos, enfim. Argumentação, eu gosto muito, né? Desde a minha época de faculdade, lá, quando eu fazia letras, até hoje, é uma coisa que eu ainda retenho muito isso. Uhum. Paulo, e é possível conciliar uma bolsa parcial com outras formas de financiamento? Qual que é a estratégia financeira, né? Nesse caso, falasse que ela é uma bolsa total. Mas se eu estou procurando outra bolsa que não cubra tudo, eu consigo conciliar também. Sim, existem outras bolsas, né? Geralmente bolsas parciais, as universidades oferecem, que você consegue pagar 20%, 30% do curso, 40% do curso, 50% do curso. Então, que essas também podem ser alternativas. Geralmente essas bolsas são oferecidas pela própria instituição. Não existe um órgão de fora que possa promover isso, né? Então é uma diferençazinha aí de como você pode conseguir essas bolsas de estudo. Uhum. Tu tens, antes da gente seguir aqui para o final da nossa live, algum caso de mulher que já foi aprovada nessa bolsa, ou até de aluna tua que foi estudar no exterior e conseguiu mudar a carreira, ou melhorar, né, a situação em termos de qualidade de vida e da família por causa de uma bolsa, pela decisão de mudar de país? Compartilha aqui com as nossas seguidoras, né, uma história aí de sucesso que tu tem. Já ano passado a gente teve não foi nessa bolsa específica, mas ano passado a gente teve uma cliente que ela conseguiu uma bolsa na Suécia. Ela é engenheira de águas e foi estudar na Universidade de Lund, na Suécia, para assim, não foi 100%, foi 90% de bolsas de estudos que ela obteve. Então, tem bastante oportunidade. E foi a única inscrição que a gente fez para mulher para a bolsa ano passado, foi o dela. Legal. Então, esse ano a gente quer, aí a minha meta é pelo menos mais 3 mulheres aí conseguirem essa bolsa de estudo, serem aprovadas, e dá para conseguir. Só depende de você. Com certeza. E em questão de prazo, né? Ali que tu falasse, né, quem quer até para o ano que vem já tem que começar a se programar. Quais são os prazos dessa bolsa aqui? Quais seriam os passos, né? Para quem gostou, se interessou, quer começar hoje ou amanhã? O que tem que fazer? Tudo vai depender do nível que essa pessoa tá na preparação, né? Então, se você já tá mais avançada na preparação, dá para fazer ainda esse ano, porque as inscrições vão até abril desse ano. Então, dá para esse ano, se você já tiver no nível avançado. Se você tiver no nível inglês já, né, ali, exato, só fazer a prova. Isso. Agora, se você tiver num nível ainda começando, aí é legal se preparar para o ano que vem. Então, tudo vai depender de onde você está. A gente pode te ajudar a entender onde que você está agora, te ajudar aí nas suas dúvidas e montar um planejamento para você, seja para esse ano ou para o ano que vem.
mas vai depender de onde você está, né, no momento. Uhum. E tem um número X de bolsa dessa aqui? Sabe se são X vagas? Como é Olha, o isso? número de vaga não está no edital, viu? Eu não vi Uhum. o número de vagas no edital. O que existe é o edital para o Brasil. E aí no Reino Unido são 2 universidades que esse ano vão abrir, que abriram vagas, e são vagas para mais de 20 cursos, não, uns 15 cursos. E aí você tem 2 universidades, né? Uma delas é uma universidade muito prestigiada, que é a University of Warwick. Não sei se vocês conhecem, é uma das melhores universidades do Reino Unido. E a outra é a Aston University, que está para publicar agora o edital dela com os programas que serão elegíveis para essa bolsa, né? Uhum. E geralmente quem faz o curso, né, pela tua experiência, depois a pessoa volta para o país para trabalhar, geralmente já muda e fica lá e consegue emprego. O que também um curso desse no exterior pode contribuir depois com a carreira, né? Esse programa de bolsa, ele não tem uma exigência de retorno ao país, o que é muito bom. Então a pessoa pode tanto voltar para o Brasil e continuar a carreira no nosso país, ou a pessoa pode tentar ficar no Reino Unido e conseguir uma carreira lá também. Porque no Reino Unido, depois que tem ali a formação específica, ganha um prazo para conseguir emprego no país, né? Que pode continuar após os estudos. Isso, esse prazo agora é de 18 meses. Então, após a formação, você tem 18 meses para ficar no país e conseguir um visto de residência. Aí tem uma série de regras, tá? As regras mudaram, as regras ficaram um pouco. Tá diferente do que era do ano passado para esse ano. Uma grande jogada é se você tem menos de 26 anos, a regra é diferente para quem tem mais de 26 anos, mas enfim. Mas existem possibilidades aí para você conseguir visto permanente no Reino Unido por meio da educação. É a maneira mais assertiva para você conseguir um visto permanente no Reino Unido se você não tem passaporte. E de Reino Unido, Paulo entende tudo, né? É um pouquinho, eu gosto do Reino Unido, né? É que eu moro aqui e eu passei por tudo, né? Eu passei por todas as fases de imigração no Reino Unido, então eu tive que fazer tudo sozinho, eu fiz, né? Então a gente vai aprendendo, né? E aí você faz curso, eu fiz muitos cursos de imigração britânica, eu faço visto Inclusive do britânico. British Council, né, Isso. Um dos parceiro poucos aí. brasileiros aí acreditados pelo British Council. Tem lá o meu nome lá. Se você entrar lá no banco de dados do British Council e você colocar o nome da minha empresa, Logos Global Education, você vai achar o meu nome lá e vai ver que eu sou acreditado pelo British Council. Então, a gente tem bastante propriedade aí para falar do Reino Unido. Uhum. Muito, muito bom, importante, né? Porque eu sempre falo aqui também para as minhas seguidoras que eu trago, né? Pessoas que eu acredito, que eu confio, sempre indico também produtos aí que eu sei que vão estar bem atendidas. E para a gente encerrar, Paulo, pela tua experiência, né? Que nem tu falou, hoje eu ajudo as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi, né? O que uma boa consultoria, num caso desse, para fazer uma inscrição de pós-graduação, para conseguir ser aceito na universidade, que etapas que pode encurtar aí no caminho ou ajudar, né, no processo, vamos dizer, esse pegar pela mão, para a pessoa não ir sozinha, não perder tempo, prazo, dinheiro, pegar um monte de informação ali errada na internet, enfim, o que tu passou que hoje tu consegue aplicar com os alunos e pode ser diferente? Exatamente. O primeiro ponto é levar a pessoa para o autoconhecimento, né? Para que ela possa ter entendimento dela mesma e de como ela é vista no cenário europeu. Existem muitas oportunidades e muita coisa que a pessoa ainda nem pensou. Porque há muita informação na internet. De fato, você pode montar uma estrutura, um planejamento baseado completamente nas informações da internet. Agora, a grande dificuldade é você concatenar essas informações para você, para quem você realmente Caso, é, né? de Uhum. fato. E você é muito única. Você é muito única. E as pessoas não conseguem identificar o quão única elas são
na montagem de um planejamento. Se você pegar 2 contadoras, elas vão ter experiências diferentes, elas vão ter áreas de atuação diferentes, elas vão ter estudado em universidade diferente, elas vão ter notas diferentes, elas vão ter experiências de vida diferentes, uma série de fatores. Mesma profissão, mas podem ter personalidades e experiências distintas. E aí que uma consultoria ela consegue montar um produto, um plano que é para aquela pessoa e não para ninguém mais. E é isso que eu acho que é a diferença, né, que a gente faz, a gente trabalha para montar esse plano. Montar um plano. Porque vamos até pegar aqui um exemplo prático, né? Falando de mulheres. Tem mulheres que são mães, tem outras que não, casadas, com filho, sem filho. E aí eu sei que existem bolsas que às vezes consegue levar a família, tem ajuda de custo, outra vai ser só para o curso. Então, toda essa estrutura tu já consegue auxiliar também. Exato, exatamente. Você falou muito bem, né? Então, tem as circunstâncias pessoais também. Se a pessoa é casada, é uma abordagem. Se a pessoa tem filho, é outra abordagem. E isso a gente traz em consideração. Que às vezes, será que o Reino Unido é para aquela pessoa? Então tem um mundo que aí foi isso a gente foi fazendo, adquirindo essa experiência com o tempo, né? A gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando, e assim a gente consegue apresentar um plano bem específico mesmo para as pessoas. Acho que isso é muito legal. Eu acho interessante, porque às vezes a pessoa está tão ali, só pensando no curso, na bolsa naquele momento, não pensa às vezes a longo prazo. E, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela morava na Holanda, ela teve gêmeos, não era o caso dela, bolsa de estudo, né? Mas ela viu que, eu não quero que meus filhos cresçam num país com uma língua assim difícil que só vai ser falada aqui, né? Aí ela pensou em mudar para os Estados Unidos. Então, tudo acaba impactando quando se fala de família, né? Especialmente. Então, já tem que pensar aqui em ambiente eu quero que meu filho cresça, vai adaptar no clima, não vai, eu vou conseguir ficar, eu vou voltar, não vou voltar. Então, são N fatores aí que a pessoa precisa avaliar, né? Exatamente, né? As pessoas às vezes não avaliam isso, né? Exatamente. Cada pessoa é muito única, gente. Você é único. Você é maravilhosa, como a Bíblia fala lá. Você é maravilhosamente criada. Única. Efésios 2:10 para vocês aí. Você é maravilhosamente criada. Isso traz a sua própria personalidade. Ninguém no mundo é igual a você. Né? A sua própria essência, exatamente. Olha, terminamos aí com o Paulo filosofando. Então, deixa aqui os canais para o pessoal, né, e para as mulheres aí que estiverem interessadas em entrar em contato contigo. Exato. Pessoal, para entrar em contato, o link está aqui na descrição. Você pode preencher o nosso formulário de perfil para falar comigo, ou vai falar com a Caroline também, e verificar como que a gente pode apresentar um plano para você. Tá bom? Muito bom. Obrigada pela tua participação, Paulo. Pessoal, a live vai ficar gravada, tanto no canal, né, do Logos, quanto do Finas e Poderosas em breve. A gente compartilha para vocês e com certeza o Paulo vai voltar aqui mais vezes para falar de mais oportunidades para vocês. Obrigada, Paulo, e uma boa tarde, boa noite, né, para quem está no Reino Unido já. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.